dia, esse é o nosso programa, o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, Igreja Viva 24 horas, essa é a igreja que ama você. Um grande abraço do nosso reverendo José de Santana Santos, homem de Deus, e eu quero lembrar vocês que passamos, uma semana abençoadíssima. Tivemos o 3º grande congresso internacional, tivemos o grande pregador, homem de Deus, o francês, pastor Guy Galifou, irmãos vindo de todas as partes, do Brasil e também até do exterior. Foi uma semana onde Deus manifestou o seu poder, um poder salvando, libertando, curando, batizando com o Espírito Santo, com evidências de falar em línguas. E nós temos imagens que eu tenho certeza que são imagens impactantes. E eu gostaria que vocês assistissem e daqui a pouco nós voltaremos com a palavra de Deus neste programa. Muito prazer, vamos receber mais uma vez pastor Guy Galifou. Bonsoir à tous. Boa noite a todos. Et gloire à Dieu. Glória a Deus. Nous ne pouvons jamais oublier de donner gloire à Dieu. Nós não podemos jamais esquecer de dar glória a Deus. Si nous sommes là, c'est grâce à Dieu. Se nós estamos aqui nesta noite, é a graça de Deus. Si nous pouvons le louer, le chanter, c'est grâce à Dieu. Se nós podemos lhe louvar e cantar ao Senhor, é graças a Deus. Si nous pouvons voir les chorégraphies, c'est grâce à Dieu. Se nós podemos assistir esta noite a coreografia, é a graça de Deus. Tout vient de Dieu. Todas as coisas vêm de Deus. Tout est fait pour Dieu. Todas as coisas são feitas por Deus. Et tout appartient à Dieu. E todas as coisas pertencem a Deus. Et nous appartenons à Dieu. Nós pertencemos a Deus. Amém. Essas foram algumas imagens do 3º grande congresso internacional da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma semana abençoadíssima. E nós já estamos com saudade, já esperamos o 4º congresso, se Deus assim permitir, teremos no próximo ano. E nós, como nosso reverendo na semana passada, terminou falando sobre a salvação, então nós queremos abordar nesse programa tal tema. Porque a salvação é a maior bênção para a alma humana. E nós temos que estarmos assim interessadíssimos, porque assim como nós nascemos, um dia nós iremos morrer. Nós iremos deixar esta terra. E temos que estar preparados para este grande dia, porque a nossa existência segue pós-túmulo. A nossa existência segue na eternidade. E o Senhor Jesus Cristo, aquele que não pode mentir, aquele que não falha, aquele que prometeu, eu vou dar minha vida e vou reavê-la no 3º dia, e assim se deu, ele falou que na eternidade existe os céus dos céus,
e existe o inferno dos infernos. Então é importante a gente dar atenção a este tema, porque a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, a revelação escrita de Deus para a humanidade, declara que existe de fato os céus e existe o inferno. E existe a condenação eterna e existe a salvação eterna, que é dom de Deus. E nós vamos então, à luz das Escrituras Sagradas, abordar tal tema. E eu gostaria de ler com vocês o que o autor da carta aos Hebreus escreve, no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos e tantos outros. Então, olha só, coloca atenção nessa primeira parte. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Negligenciar quer dizer descuidar, relaxar. Então, se tem algo que você não pode abrir mão, você não pode relaxar, concernente à salvação da tua alma, da tua pessoa. E Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero, declarar com toda a força do meu coração que a salvação pertence a Deus. Nós sabemos disso, está nas Escrituras Sagradas, no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, diz claramente que a salvação pertence a Deus. A salvação é dom de Deus. E Deus, que nos amou com um amor gracioso, um amor eletivo, Ele decidiu nos salvar. E forneceu, preparou, enviou, providenciou o meio para a nossa salvação, a matéria da nossa salvação, a substância da nossa salvação, que não é nem o outro, é Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Filho de Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Então, esse Deus que é justo, esse Deus que é perfeito, Ele nos chama para estar na sua presença, sem ser destruído, sem ser consumido, mas só através da mediação do seu Filho Jesus Cristo. Porque Deus não enviou à Terra uma religião, um sistema ritualístico para a gente se voltar para Ele, retornar para Ele. Deus não enviou à Terra um anjo para nos buscar. Quem pensa assim está enganado. Deus não enviou, aqui Maria, ou Pedro, ou Jorge, ou José, ou Enoque, para nos salvar. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. E Ele veio a esta terra e cumpriu tudo que o Pai esperava de nós. Jesus Cristo, de fato, fez o que agradou o Pai perfeitamente, tanto em pensamentos, palavras e atitudes. Jesus Cristo, de fato, cumpriu toda a justiça, porque justiça, à luz das Escrituras Sagradas, é você andar conforme a palavra de Deus, conforme os mandamentos de Deus, estatutos de Deus, as leis de Deus. E todo aquele nascido de homem e de mulher não é suficientemente bom e não é suficientemente perfeito. Somente o Senhor Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a exigência da lei. E a lei, ela é boa. E Jesus Cristo mostrou isso. Ele obedeceu com todo prazer, tanto ativamente como passivamente. E como diz a própria lei, que aquele que obedece toda a lei viverá por ela, então o Senhor Jesus Cristo, Ele só morreu porque foi uma morte vicária, foi uma morte expiatória, foi uma morte substitutiva. O Senhor Jesus Cristo, Ele viveu a vida que nós tínhamos que viver e morreu a morte que nós tínhamos que morrer. E é importante, quando nós olharmos para a cruz do Calvário, para quando nós olhamos para o Gólgota, o Calvário, lá é importante a gente enxergar duas coisas fortes, porque todo cristão assim tem que enxergar, senão não é cristão. Quando você olha para o Gólgota, você vê a cruz, vê Cristo ali agonizando, seu sangue sendo derramado. É importante você saber que Jesus Cristo, Ele está recebendo a punição devida, não a Ele, mas a nós. Mas porque Ele assumiu o nosso lugar, Ele então assumiu também a nossa culpa e assumiu também a nossa punição. Então Jesus Cristo, Ele estava na cruz, cravado na cruz, e maldito todo aquele que for cravado na cruz.
Então Jesus Cristo morreu a morte dos mais miseráveis dos homens. E ele só foi à cruz do Calvário por causa da hediondez do nosso pecado, desde Adão. Então, quando nós olhamos para a cruz, é importante a gente ver a pecaminosidade do nosso pecado, ver a maldade, a crueldade do nosso pecado. Tanto é que Deus não poupou o seu próprio Filho, porque quando Jesus Cristo estava sendo julgado, crucificado, ele passava por um julgamento divino, era o tribunal divino. Era necessário que o justo morresse pelos injustos. E o Senhor Jesus Cristo, por amor ao Pai e por amor a nós, ele veio a esta terra. Ele sabia toda a obra que iria realizar por nós, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai, com o propósito de nos salvar. E ele não recuou, e ele não retrocedeu. E você então já viu os teus pecados castigados em Jesus? Porque se você já viu, se você está vendo, se arrependa agora. Se arrependa agora, mude agora e aceite Jesus como teu único e eterno Salvador. Porque Jesus Cristo morreu para nos salvar. E é importante também, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, a gente vê o amor do Pai. O amor do Pai por nós. O amor do Pai por nós. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, entregou o seu Filho, para ser castigado em nosso lugar. Então, quem negligencia tão grande amor, quem negligencia tão grande salvação, não pode receber outra coisa a não ser a condenação eterna. Não pode receber outra coisa a não ser o inferno, que a Bíblia relata. Você sabe muito bem da proporcionalidade do crime. Por exemplo, uma pessoa que rouba uma fruta no quintal da vizinha, e outro que bate na mulher, e outro que bate na cara do rei, você sabe que a punição tem a sua gravidade, as suas gravidades. Então você imagina alguém que peca contra Deus, alguém que se rebela contra Deus, Deus único, justo, perfeito e verdadeiro. Não pode receber uma punição menor do que o inferno. E o inferno é a ausência de Deus, mas não é simplesmente a ausência de Deus, embora tenha verdade disso, mas é a ausência de Deus favoravelmente, porque Deus é onipresente. Então, quando uma pessoa vai para o inferno, está no lugar, de fato, de punição, habitando com o diabo e seus anjos, que se rebelaram contra Deus. Então, meu amigo e minha amiga, aceite Jesus Cristo hoje como o teu único e eterno Salvador. Porque a gente encontra pessoas, pastor, como que eu faço para casar? Como que eu faço para conseguir, me livrar do endividamento? Como que eu faço para conseguir uma cura? As pessoas pensam muito no temporal, no efêmero, no material. Embora nós sabemos que Deus também nos abençoa nessas áreas. Porque no pacote da graça de Deus está, de fato, a cura, está, de fato, a prosperidade. Mas quase a gente não vê mais pessoas como a gente viu. Por exemplo, a gente tem um relato no capítulo 16 do livro histórico de Atos, escrito por São Lucas, né, quando Paulo e Silas foram pregar o evangelho em Filipos. E, dentre tantas coisas que aconteceram ali, teve o caso do carcereiro. Carcereiro que teve um grande livramento, porque ele pagaria com a sua própria vida, porque houve um terremoto e as jaulas foram abertas e os presos poderiam ter fugido, mas não fugiram porque Paulo e Silas não deixou. Então, quando ele entrou e imaginou que todos tinham fugido, e ele sabia que iria pagar com a sua vida, né? Porque se tinha alguém ali determinado para a pena capital, então fugindo, o carcereiro pagava no lugar dele. Mas aí ele pensou tirar a sua própria vida antes de tão grande ultraje. E quando ia suicidar, Paulo então o interpelou, interferiu, não faça tal coisa, porque ninguém aqui fugiu. E aí
obra do Espírito Santo, porque ninguém vai a Cristo, ninguém se arrepende, ninguém tem fé, se não for pelo Espírito Santo. Eu quero honrar a pessoa divina do Espírito Santo. Então aquele homem pergunta a Paulo: o que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Quer dizer, salvo da condenação eterna. Salvo do estado, de fato, de condenação pelo pecado que a gente, sabe, comete diante dos olhos de Deus. Salvo, sabe, tendo um grande livramento por parte de Deus, que nos ama e prova que nos ama, dando o Senhor Jesus Cristo. Então, salvo da ira de Deus, salvo do juízo final, salvo do fogo do inferno. E Paulo, então, declara o que a gente não vê hoje, pessoas, às vezes, se dizendo homem de Deus. A gente vê cantores evangélicos aí declarando determinados homens de batinas como homens de Deus. Agora a gente entende que homem de Deus é aquele que leva as pessoas a Deus. E a gente vê as pessoas aí dizendo: ah, eu sou homem de Deus, mas levando para os ídolos, feito pelas mãos dos homens, que não podem falar, que não podem andar, que não podem apalpar. E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam dos ídolos se afastam do Deus verdadeiro. Então o verdadeiro homem de Deus é aquele que administra a palavra de Deus. O verdadeiro homem de Deus é aquele que leva as pessoas para Deus. E não existe outro caminho para Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele declara, quando o carcereiro de Filipe perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo então não indicou que ele fizesse obras de caridade. Paulo disse o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E hoje, infelizmente, as religiões pregam que você tem que fazer alguma coisa para alcançar o nirvana, para se livrar, sabe, do karma negativo, para se livrar da fila da reencarnação. Mas não é isso que a gente vê nas Escrituras Sagradas, não é isso o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é através de Buda, de Maomé, não é através de religiões feitas pelas mãos dos homens, pelas mentes humanas, no laboratório de Satanás. Somente através do Senhor Jesus Cristo. O nosso reverendo, ele tem levado a gente a perceber, sabe, nos evangelhos, perceber nas cartas apostólicas, evangelísticas, como os autores dessas cartas, né, eram cristocêntricos. E hoje a gente não tem visto isso se perdeu. Então, se não há um evangelho genuíno, como vai haver uma conversão genuína, um novo nascimento genuíno? Por isso a igreja hoje, muitas das vezes, de muitos movimentos, de muitos alaridos, de muitos gritos, de muitos trovões, de muitos reprepés, sabe, mas de muita depressão também, de muita angústia, de muita tristeza, aonde no coração de muitos, dentro dos templos, estão faltando a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do reino, que é evidência de uma salvação genuína, de um novo nascimento. E a gente vê que os homens dos púlpitos estão precisando de uma reforma e muitas das vezes até de uma regeneração. Então, meu amigo e minha amiga, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E você vê que aquele homem, ele se interessou pela salvação eterna. Até porque que quando nós recebemos alguma coisa aqui, materialmente falando, a gente vai perder antes do túmulo ou no túmulo. Quando nós somos curados, é para você, sabe o que? Se voltar para Deus e falar: meu Deus, eu fui curado, como é bom, agora melhor ainda quando eu estiver em glória. Quando eu estiver, sabe, herdando a glória vindoura. Quando nós recebemos até uma prosperidade material, é bom a gente pensar o seguinte: como vai ser maravilhoso viver com um maravilhoso Jesus nos céus dos céus, quando não vai haver ausência de prosperidade, falta nenhuma. E quando nós somos salvos, meu amigo e minha amiga, nós somos salvos, sabe para quê? Para a gente dar glória a Deus. Para dar glória a Deus, por quê? Porque a salvação consiste não em nossas obras, mas consiste
na obra de Cristo, no mérito de Cristo. Porque Deus em Cristo nos declara justo. Porque salvo é aquele que tem em sua conta moral a justiça de Cristo. A sua dívida moral foi riscada. É tremendo a gente pensar nisso. É tremendo a gente apreender isso e é tremendo a gente confiar nisso. Porque consiste a nossa salvação, que é dom de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, eu faço um apelo para você. Ora Jesus nessa hora. Fala com o Senhor Jesus Cristo nessa hora. Eu estive em Israel com o nosso reverendo algumas vezes e eu fui lá no local onde acredita que tenha sido o túmulo do corpo de Cristo por 3 dias. E lá está escrito, ele não está aqui porque ele ressuscitou. O Senhor Jesus Cristo fez e continua fazendo pelos eleitos que vão herdar a salvação. Não confia em nenhum outro. Pedro, ele declara isso desesperadamente no capítulo 4. Está registrado de Atos dos Apóstolos, versículo 12. Não, nenhum outro há salvação, só em Jesus Cristo. Então, se você quer ficar livre da ira vindoura, ficar livre verdadeiramente do juízo final, porque as pessoas estão vivendo como se nunca fosse morrer. Estão vivendo como se nunca fosse prestar conta ao Criador. Mas fique sabendo, assim como você está me vendo, você estará diante dele. E ninguém aqui, nascido de homem e de mulher, é suficientemente bom para ser salvo. Somente pela graça, o favor imerecido, Jesus Cristo morrendo e ressuscitando por nós, ascendendo aos céus, intercedendo por nós, ao ponto do Pai enviar o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos concebe o novo nascimento com um coração novo, crer no Senhor Jesus Cristo e viver com o Senhor Jesus Cristo para o Senhor Jesus Cristo, porque aquele que vive com o Senhor Jesus Cristo aqui, viverá com Ele eternamente. A gente vive aqui pela fé. Eu não estou vendo Jesus Cristo, não estou sentindo o cheiro do Senhor Jesus, não estou apalpando o Senhor Jesus Cristo. Mas um dia a fé será guardada. E aqueles que o seguem aqui pela fé, o verá como ele é. E será como ele é. Em glória. Meu amigo, renuncie hoje às tuas crenças. Sabe, aceite Jesus como teu único e eterno Salvador. A igreja na terra é a nova humanidade do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo anunciou a si mesmo, porque Ele é o Evangelho, é a boa notícia que desceu dos céus, para por meio dele herdarmos a salvação, sermos perdoados por Deus. E o Senhor Jesus Cristo deu ordem aos seus amigos, os seus seguidores, aqueles que o amam e que o amaram, aqui na terra, os apóstolos. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. E a salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Eu faço um apelo ao catolicismo romano, rever isso. Não acrescentar sacramentos para que as pessoas sejam salvas. Porque o ex-bandido na cruz do Calvário, ele não foi batizado, ele, sabe, não fez obra nenhuma, mas ele creu no Senhor Jesus Cristo e Jesus Cristo foi e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É lógico, se ele continuasse vivo, é lógico que ele seria batizado, é lógico que ele participaria da Santa Ceia, é lógico que ele iria pregar o Evangelho, é lógico que ele daria a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas ali fica bem claro que a salvação é pela graça, é dom de Deus, mediante a fé. Agora, uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo que começou a boa obra em nós vai continuar, vai terminar. E pelo Espírito Santo as boas obras acontecem. Pelo Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo aparece na vida de todo cristão. Agora, não são pelas obras que você vai ser salvo, eu vou ser salvo, mas é pela fé em Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós somos salvos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então fica claro e evidente que o pecado não domina mais a vida do verdadeiro cristão. Fica claro e evidente que o verdadeiro cristão quer agradar a Deus fazendo bem,
Fica claro que o verdadeiro cristão quer obedecer a Deus, porque quem mais ama a Deus é aquele que mais o obedece. Então, meu amigo e minha amiga, recebe Jesus como seu único e eterno Salvador. Venha viver no reino de Deus, como cidadão do reino de Deus. E eu gostaria de lembrar que nós temos culto, sabe, nesse sábado com a juventude às 19h30. Nós temos também culto domingo pela manhã, sabe, 9h30 e também à noite. E em Copacabana, no hotel, sabe, na Viveira de Castro, nós temos culto também. E nós convidamos você e a sua família para estarem conosco, ouvindo mais e mais da palavra de Deus e aceitando Jesus, convertendo-se a Jesus e sendo assim herdeiros da vida eterna. Sabe, herdeiro do mundo vindouro que Deus tem preparado para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Um beijão no seu coração. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Mar Hotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebênção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas.